Glória a Deus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia comigo, 2 Timóteo, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 5. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo 5. Está aí no finalzinho do Novo Testamento já, amém? Pedi você que se assentasse, mas ao encontrar, se coloque de pé. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo de número 1 até o versículo de número 5. Amém? O texto diz assim: sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis ou difíceis. Os homens amarão a si mesmo, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, destes também. Senhor, esta é a tua palavra, que ela seja como espada aos nossos corações nessa noite, que esta palavra venha de encontro ao nosso coração, que ela traga alento, preparo, refrigério do teu Espírito Santo sobre nós, que nós venhamos, meu Deus, aprender algo novo do Senhor aqui nesta noite, e que seja de fato teu Espírito Santo a falar aos nossos corações. Eu oro não por mim mesmo, mas oro pela tua igreja, oro pela tua misericórdia, porque nós viemos aqui para te adorar e também para recebermos do Senhor uma palavra. Recebe, Deus, a nossa adoração e fala aos nossos corações nessa noite, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua benignidade, é que nós pedimos ao Senhor, em o nome de Jesus nessa noite. Fica à vontade entre nós, através da pessoa do teu Espírito Santo, e que seja, Pai, o Senhor a falar conosco aqui neste lugar. Santifica o teu nome nesta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre 5 sinais de que a vinda do Senhor está próxima. Amém? Jesus está voltando e hoje nós vamos observar 5 sinais que nos apontam para este acontecimento. Se você tem participado, se você participou, durante os últimos 4 meses aí da escola dominical, você ouviu falar bastante sobre o assunto. Porém, num culto de domingo à noite, há muito tempo eu não falo sobre a volta de Jesus, e é o que o Senhor colocou no coração para essa noite, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos falar sobre 5 sinais que apontam para nós que Jesus está próximo. É importante lembrar os irmãos, é importante ressaltar aos irmãos que o Senhor Jesus morreu, amém?
foi crucificado, foi morto, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e voltará para buscar sua igreja. Nós precisamos entender e crer nesta frase. A igreja, no tempo em que nós vivemos, ela acredita que Jesus foi preso, ela acredita que Jesus foi crucificado, ela acredita que Jesus foi morto, ela acredita que Jesus ressuscitou, ela acredita que Jesus foi levado aos céus, mas ela não acredita mais que esse mesmo Jesus que foi levado aos céus voltará. Eu estou aqui nessa noite para lembrar você de que assim como a crucificação aconteceu, assim como a ressurreição é uma verdade, o Senhor Jesus voltará. Ele voltará para buscar a sua igreja. Arrebatamento é uma matéria bíblica, amém? E nós precisamos estar preparados para esse dia. Nós podemos nos preparar para a vinda do Senhor, analisando por diferentes pontos de vista. Um exemplo, durante a escola dominical aqui, nos últimos 4 meses, nós olhamos por todos os pontos de vista possível. Pelos acontecimentos em Israel, pelos acontecimentos no planeta Terra, pelo comportar da humanidade. Em todas essas esferas, nós encontramos sinais de que o Senhor Jesus está voltando. Estes sinais, eles não são novidade. Amém? É importante você saber disso. O sinal não é novidade. Os sinais acontecem desde quando os discípulos estavam reunidos no dia de Pentecostes e a igreja começou. Desde Pentecostes, os sinais de que Cristo voltará, eles são evidentes em toda a sociedade, em toda a humanidade, em toda a nossa história. Não pense você que os sinais estão acontecendo agora, não. Os sinais estão acontecendo há 2000 anos já. Nós entendemos por meio de estudos que estes sinais estão cada vez mais intensos, mais frequentes, estão cada vez mais próximos uns dos outros. E é evidente também que no tempo em que nós vivemos, nós temos mais acesso a esses sinais. Imagine a igreja quando chegou no Brasil em 1850. Ainda não tinha televisão. Não vou nem dizer que não tinha internet, não tinha televisão. O jornal era no rádio. E em alguns lugares impresso, alguns raríssimos lugares, grandes centros, esses jornais eram impressos. As notícias de pandemias, de doenças, de enfermidades, não circulavam com o grau de rapidez que circulam hoje. Nessa pandemia aí nós temos, por exemplo, a velocidade da informação, né? Há uns dias atrás, há uns 20 dias atrás, o Tiago Natan, a Edileia tiveram Covid, aí eu brinquei com o Tiago assim na hora do jornal. Na hora do jornal falou assim, ó, hoje foram testados no Brasil 29 milhões de novos casos. Eu falei com ele assim, você é um desse número aí, ó. Brinquei com ele, tá vendo esse no 29 milhões, você é um desse número. Você testa positivo ali 3, 4 horas da tarde, você é um número no Jornal Nacional. Aproveite a sua fama, né? Você apareceu no Jornal Nacional pelo menos como um número lá, entre os 29 milhões de casos testados no dia, ou como um dos vacinados, ou como um dos que não vacinou, né? Do jeito que você quiser. Então a velocidade de informação hoje ela é muito grande. Quando algo acontecia em São Paulo, em 1800, 1850, até a gente saber disso aqui, ainda não existia Lagoa da Prata, no interior de Minas Gerais, até Pitangui receber essa notícia, né? Itapecerica, são cidades com 300 anos aí na nossa região, até a notícia chegar aqui, o trem já tinha passado, em algumas situações, meses. Hoje o presidente da República faz um pronunciamento na porta do Palácio do Planalto, e você tem a oportunidade de acompanhar ao vivo.
Se o presidente dos Estados Unidos falar uma abobrinha, você fica sabendo de forma instantânea. A velocidade de transmissão de informação hoje ela é muito grande, é muito rápido. Então é evidente que nós hoje conhecemos muito mais sinais de que Jesus está próximo do que os nossos irmãos, os nossos primeiros irmãos do Brasil, no ano de 1850. Por quê? Há uma velocidade na transmissão de informação. Mas o que eu quero frisar para você é que os sinais sempre aconteceram. O mundo, a ciência comprovou isso. Vive uma pandemia a cada 100 anos. Em 1920 nós vivemos uma pandemia e em 2019, 100 anos depois, nós vivemos outra pandemia. E se Jesus não voltar, em 2120 nós viveremos outra pandemia. O aquecimento global é um ciclo. As geleiras derreteram há tantos anos atrás, estão derretendo hoje, e se Jesus não voltar, elas vão derreter depois também. Isso não significa que você pode pôr fogo na Amazônia, não. Eu só estou mostrando para você que é um ciclo que acontece, e ninguém vai conseguir impedir até que Jesus volte e chegue o juízo final, e a gente vai morar com o Senhor na glória. Os sinais são evidentes. Há pouco tempo atrás nós estávamos de máscara e corremos o risco de voltar a usar. Há pouco tempo atrás nossas cadeiras estavam distanciadas. Há pouco tempo atrás você não podia visitar os seus pais idosos. Há pouco tempo atrás você não podia ir numa festa de aniversário. Os sinais à nossa volta de que Cristo está voltando, eles são evidentes. Mas hoje eu quero convidar você, junto com o apóstolo Paulo, para nós olharmos os sinais dentro de nós mesmos, dentro dos seres humanos. Quando nós olhamos para nós entendemos como que Cristo está cada vez mais perto para voltar e buscar a sua igreja. Fala para o irmão que está do seu lado assim: Jesus está perto. O Senhor está perto, meu irmão. O Senhor está muito próximo. Apóstolo Paulo, escrevendo uma carta de instrução a Timóteo. Timóteo vai, recentemente agora, ele assumiu, melhor dizendo, a igreja em Éfeso, uma das maiores igrejas implantadas pelo apóstolo Paulo. Essa não foi plantada por ele, foi reaberta. Quando o apóstolo Paulo passa em Éfeso, haviam alguns irmãos remanescentes que ainda mantinham aquela igreja aberta, porém eles estavam frios na fé. E em sua segunda viagem missionária, então, o apóstolo Paulo passa em Éfeso, e ali ele levanta novamente essa igreja, levanta ali um grande grupo de irmãos, e é uma das maiores, se torna uma das maiores potências do cristianismo na Ásia Menor. E aí, quando o apóstolo Paulo não tem mais condições de pastorear essa igreja, João já não está mais nesta igreja, provavelmente havia morrido. Paulo então envia um jovem rapaz, ainda solteiro, não casado. Alguns teólogos concordam com que aproximadamente 17 ou 18 anos. Manda o jovem Timóteo para assumir esta grande igreja e escreve a Timóteo 2 cartas de orientação para que ele pastoreasse aquela igreja com sabedoria vinda de Deus através da vida do apóstolo. Entre tantos os assuntos abordados pelo apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, é um assunto que talvez, é claro, não poderia faltar. O apóstolo Paulo aborda a volta, a vinda de Jesus, e dá para Timóteo alguns sinais para que ele prestasse atenção e assim soubesse a proximidade de Cristo para que a igreja estivesse preparada. O primeiro sinal está no versículo de número 1. Entretanto, sabei disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A versão da King James trouxe a palavra terríveis. Irmãos, eu não sei se você consegue observar à sua volta o quão difícil tem sido os nossos dias. Isso não é só com você. Eu queria que isso fosse só com você. Eu queria que só os seus dias estivessem difíceis. Porque aí os outros que não estão passando por dias difíceis
poderiam te abraçar, te estender a mão, te oferecer uma ajuda e nós resolveríamos o seu problema. Só que a nossa maior dificuldade é que os dias estão difíceis para todos nós. Eu não sei se os irmãos conseguem perceber um peso espiritual que nós estamos carregando nesses últimos dias. Não é porque a igreja é boa, não é porque a igreja é ruim, não é porque o pastor é bom, não é porque o pastor é ruim, não é porque a igreja faz evento, não é porque a igreja deixa de fazer evento, não é porque o pastor visita, não é porque o pastor não visitou, não é por causa de nada disso. Os tempos, os dias são difíceis. A cada tempo que se passa, está se tornando mais difícil ainda buscar o Senhor. Nós temos um número de cristãos muito grande, sem forças para estar na igreja, sem forças para se conduzir a uma vigília de oração, sem forças para participar de um discipulado, sem forças para estar numa escola bíblica dominical, sem forças para trabalhar para o Senhor. Os que conseguem fazer, estão fazendo como que se estivesse empurrando algo muito difícil de ser empurrado. No meu serviço lá, de vez em quando a gente tem que empurrar algum carro. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ter que empurrar um carro numa subida. Lá é um estacionamento para a gente pôr o carro dentro da oficina. Antigamente, pouco antes de eu trabalhar lá, a oficina era no mesmo nível do pátio. Você fazia isso tranquilamente. Aí o pessoal construiu um prédio novo e mudou a oficina de lugar. Agora toda vez nós temos que empurrar um carro para cima. Por causa do seguinte: o carro vai fazer lá uma retífica de cabeçote. Ele vai ficar vários dias na oficina. Eu não posso deixar esse carro no elevador. Então nós temos que descer com esse carro. Para descer, como diz aquele ditado, todo santo ajuda, né? Vai, dá só um empurrãozinho, o carro para lá embaixo. Na hora de subir o carro é que é o problema. E aí às vezes não tem jeito. Tem hora que a gente tenta empurrar de 2 e não consegue. Tem que chamar uns 3 ou 4 para empurrar o carro na subida e colocar o carro lá no elevador novamente para completar o serviço. E é assim, você não sabe se o seu colega do lado está empurrando ou se ele está fazendo de bobo. Você já viveu isso? Todo mundo agarra lá atrás assim. Aí tem uns que é mais esperto. Tem uns que fingem assim que está empurrando, e você está ali sozinho fazendo força, e você olha para o companheiro e fala assim: será que esse cara está empurrando esse carro mesmo? E assim é o sentimento que nós temos nos últimos dias. Parece que nós estamos empurrando o carro, e a gente olha para o colega do lado, ele está nos enganando. Ou a gente pensa que ele está enganando. Às vezes ele está até esforçando, mas o nosso coração, a gente vai ver que mais para frente é malicioso, a gente acaba pensando coisa negativa. Deus manda dizer para você aqui nessa noite, eu estou sentindo de Deus de falar isso para você: não são só os seus dias que estão difíceis. O Senhor está voltando. E a cada vez que estiver mais próxima a sua volta, mais difíceis serão os dias. Não espere vida fácil daqui para frente. Está difícil, irmãos. Manter a sua fé, manter a sua espiritualidade, a cada tempo que se passar, se tornará mais difícil. A luta contra o pecado, a luta contra os prazeres deste mundo, a cada tempo que passa, se tornarão mais difíceis. Quando nós olhamos para as dificuldades do nosso dia, nós entendemos que Cristo está voltando. Versículo 2: os homens serão amantes de si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos e ímpios. O segundo sinal de que Cristo está próximo é o quanto que nós somos amantes de nós mesmos. O que é isso, pastor?
O quanto que nós pensamos apenas em nós mesmos. Se nos beneficia, está tudo bem. Se não nos beneficia, o mundo caiu. A cada tempo que passa, nós estamos cada vez mais preocupados com o nosso próprio umbigo, com os nossos próprios problemas, com os nossos próprios benefícios. Quer encontrar um cristão bem, é quando as coisas estão dando certo para ele. Porque o dia que estiver dando errado para ele, ele esfria na fé, ele larga o Senhor, ele para de ir na igreja. Cada tempo que passa, nós somos mais gananciosos. Nós queremos sempre ganhar, nós não aceitamos perder. Embora, em alguns momentos, isso faz parte da nossa personalidade, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa extremamente competitiva. Eu detesto olhar no gráfico da empresa e não estar em primeiro lugar. Aquilo me mata. Nós somos 4 vendedores. Se eu olhar no computador lá e eu não for o primeiro, aquilo me corrói, eu fico mal com aquilo. Não é possível, eu estou perdendo. Pode perguntar para os meus meninos, eu não aceito perder nem para a Gabriele. Se perder para a Gabriele, eu encho a paciência, eu brigo com ela, eu não aceito perder. E a cada tempo que passa, nós estamos cada vez mais assim. Gananciosos, queremos sempre ganhar, não aceitamos a perda em momento algum. Não conseguimos lidar com as derrotas da vida. Não sabemos reduzir o nosso nível de vida, não sabemos descer a escada, não conseguimos descer do salto, não entendemos que às vezes nós perdemos. E engraçado que não era para me ser assim, né? Eu sou atleticano, acostumado com derrota a vida inteira, meu time perdeu a vida inteira, nunca ganhou nada, agora que está ganhando, isso para nós é anormal, eu deveria ser acostumado a perder, eu não sou. Fecha parênteses. Irmãos, a cada tempo que passa nós somos assim, nós não sabemos lidar com a derrota, nós não sabemos perder, nós pensamos no benefício próprio. Se você chama alguém para ir em algum lugar com você, ele te pergunta, eu vou ganhar quanto? Faz isso para mim, quanto você vai me dar? Me leva ali, por quanto? Eu escuto muito a frase, por trabalhar com mão de obra também, né? Depois que eu fui trabalhar primeiro na Alto Cecília, hoje na Gominha, antigamente eu negociava muito mão de obra. E aí, quando eu fui trabalhar com mão de obra, eu aprendi o quanto que mão de obra é cara. Você já viu aquele videozinho do chaveiro? O cara está com o carro trancado, aí a chave está dentro do carro. Aí ele chama o chaveiro, aí o chaveiro vai lá em 5 minutinhos, abre o carro, pega a chave, baixa os vidros, entrega a chave para o cara. Quanto que é? 50 reais. 50 reais? Você ficou doido? Você não gastou 5 minutos para abrir o carro, está me cobrando 50 reais? Não vou largar minha profissão e vou virar chaveiro desse jeito. O camarada aperta o controle do carro assim, plip, e aí o vidro está subindo e ele joga a chave lá dentro de novo. Mas o que é isso? Só fala o seguinte, precisa pagar os 50 reais, não? Tira a chave de lá você mesmo, e se der certo, entra pelo cano de descarga. Pega a chave lá dentro e abre. Eu aprendi isso, irmãos, o quanto que mão de obra é valiosa. Não é? O quanto que mão de obra é cara também. E aí hoje eu aprendi a não negociar mais mão de obra. O mecânico passa o orçamento e fala assim, é X. Eu não brigo mais com o mecânico antes de falar com o cliente. Ele ganha aquilo. Ele nem vai ganhar aquilo tudo, ele vai ganhar uma porcentagem daquilo. E aí a frase que eu mais escuto, que eu contei isso para falar, não é isso? A frase que eu mais escuto é assim, nem relógio trabalha de graça. Precisa de você pôr uma pilha, uma bateria lá para ele poder trabalhar. É verdade. Não quero ir contra esse princípio, é verdade.
Mas olha como que o nosso mundo, a cada tempo que passa, ele é ganancioso. Se nós não ganharmos algo, nós não fazemos em troca. Isso tem atrapalhado a nossa espiritualidade. Olha para mim aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue vir para a igreja, dar para Deus o seu culto, sem ganhar nada em troca? Agora eu vou te dar uma triste notícia. É isso que Ele espera de você. Que você venha, preste o seu culto, e Ele não te dê nada em troca disso. Primeiro porque Ele já deu, né, lá na cruz. Mas o comportamento da igreja atual é o seguinte: eu só vou na igreja se eu receber uma bênção. Eu só vou se Deus falar comigo. Eu só vou se o pastor orar por mim e a porta se abrir. Eu só vou se a minha vitória chegar na quinta-feira. Senão não vou. Fui lá na igreja à toa. Deus espera que você venha sem receber nada em troca, porque você não vem receber. Você vem prestar a Deus o seu culto. E olha que eu estou falando de culto, porque eu poderia falar de dízimo. Olhe pastores pregando sobre dízimo. Eu desafio você. É a minha maior dificuldade hoje. Eu não consigo prometer para você que se você trazer o seu dízimo, vai acontecer algo financeiro na sua vida. Porque se você vê pastores pregando sobre dízimo, as pessoas só estão dizimando sobre a promessa de que ela receberá uma quantia maior de volta se ela fizer aquilo. Põe R$1.000 no envelope, Deus vai te dar 10 mil. Aí a pessoa acredita e põe R$1.000 no envelope. E assim, Deus é misericordioso e tem gente que o negócio não dá certo. Mas é por misericórdia de Deus, inocência. Isso não é uma regra matemática. Eu ponho 1.000 no envelope e recebo 10 mil. Isso não é uma regra matemática. Muito pelo contrário. Deus quer ver a sua fidelidade nos momentos de maior escassez, que Deus quer ver o quanto você é fiel. Nós temos um grande problema. Cada tempo que passa, nós somos mais gananciosos. Sabe o que isso quer dizer? Fala para o irmão que está do seu lado assim: Cristo está voltando. Terceiro sinal, versículo 3. Sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem. Primeiro sinal, dias difíceis. Segundo sinal, homens amantes de si mesmo. Terceiro sinal, sem amor. Aí o apóstolo cita as características desse amor, porque a Bíblia tem diversos tipos de amor, né? Qual que é o amor aqui? É o amor relacional. É o amor que se relaciona. Por exemplo, falta de perdão é relacionamento. Amém? Caluniadores, falando mal um do outro, é relacionamento. Sem domínio próprio, não consegue se controlar diante do outro, é relacionamento. Cruéis, pratica crueldade contra o seu próximo, é relacionamento. Inimigos do bem, vai contra as pessoas que fazem coisas boas, é relacionamento. O amor aqui é no que diz respeito a relacionamento. A cada tempo que passa, nós perdoamos menos. Que vergonha o que eu vou falar aqui. Eu não me lembro a última vez que preguei na igreja uma mensagem sobre perdão. Que vergonha. Nós nem falamos mais sobre o assunto. Eu conheço pessoas, não entre nós aqui da igreja, que falam que não conversam com um irmão de sangue há X anos. E ele fala isso com a boca cheia. Converso com meu irmão, 20 anos. Brigamos lá, prestei um dinheiro, ele não me pagou, falou mal de mim, eu não converso com ele mais, em 20 anos, e nós vamos morrer sem conversar um com o outro. Sabe o que isso quer dizer, irmãos?
Cristo está voltando. Se você não consegue conviver com seu irmão consanguíneo, com quem você está querendo morar no céu? Comigo, que não sou nada seu. Nós temos dificuldade em perdoar. Eu e o marido, a esposa que não perdoa o cônjuge por um erro que aconteceu lá em 1900 e Guaraná de rolha, como diz o Marcos. E todo dia a mulher está lembrando aquilo, e todo dia o marido está lembrando aquilo, e não libera perdão. Nós precisamos aprender a perdoar, irmãos. Quando nós não conseguimos perdoar, é sinal de que Jesus está voltando mesmo. Eu tive em Lagoa da Prata um problema relacional a perdão, a inimizade. O melhor amigo que eu tinha, de repente, não sei se eu vou usar a palavra correta não, se tornou o meu pior inimigo. Eu carreguei uma mágoa por 5 anos. No dia que a gente foi mudar para esse endereço aqui, o culto aqui ia ser no domingo. No sábado eu liguei para ele. Acho que eu nunca contei isso aqui para a igreja. No sábado eu liguei. Pastor, opa, tudo bem? Joia, é o Tiago. Queria dar uma palavrinha com o senhor, posso? Pode falar, irmão, estou ouvindo. Falei assim, não, eu quero olhar nos seus olhos. Vamos nos encontrar em lugar X? Vamos. Fui lá, na mesma hora, saindo do serviço. Tinha ajeitado algumas coisas aqui na igreja. Estava sem luz, arrumando um negócio do gerador para o culto no outro dia. Fui onde a gente marcou de encontrar, cheguei lá. Eu não sei se ele ficou com medo, tinha mais umas 2 pessoas da igreja assim, distante. Acho que ele estava com medo de a gente agarrar na porrada lá, nós dois, estava, né? Aí ele levou os 2. E eu cheguei sozinho. E aí nós entramos para dentro da sala, ele olhou para mim e falou assim, pois não, eu falei assim, eu quero que o senhor me perdoa. Eu carreguei o sentimento de injustiçado. Eu me considerei o maior prejudicado na história. O fato de eu ter pedido perdão, não estou falando para você que ele é certo e eu errado. Até porque para mim não interessa mais quem é certo e quem é errado. Já se passaram 8 anos. Procurei ele e falei, me perdoa. Ele falou assim, ô meu irmão, não tem nada mais não. Essa foi a única resposta que eu recebi. Não tem nada mais não. Eu falei assim, não, eu quero que o senhor me perdoa. Eu estou mudando a igreja de endereço. Eu não quero carregar para esse novo endereço um peso de mágoa no meu coração. Eu não toco mais no assunto a partir dessa conversa aqui com o senhor. Pronto. Isso não envolveu você, não, era questão minha. Nós não voltamos a ser melhores amigos, não. Espero que talvez um dia volte. Mas esse problema aí, para mim, foi colocado uma pedra em cima, dia 5 de julho de 2020. Nós precisamos aprender, irmãos, que a falta de perdão não é de Deus. É um dos piores pecados que nós podemos cometer. Você sabia disso? Um dos piores pecados. Nós esquecemos de alguma coisa. Talvez você está devendo perdão para alguém. Corre atrás essa semana e resolve. Sabe por quê? Quem não perdoa não é perdoado por Deus. Ou você nunca leu Mateus 6 a partir do 9, chamada oração do Pai Nosso? Por que você é incapaz de perdoar? Por que você entra na característica do terceiro sinal, da terceira evidência de que Cristo está voltando? Incapazes de perdoar. Ah, pastor, é porque não foi com o senhor. Se eu te contar as afrontas que eu já sofri, você vai ver que talvez elas podem até ser iguais às suas, para mim não falar maior. Nós precisamos perdoar, irmãos. O perdão é um exercício a ser praticado diário. Eu vou te dar um segredo para o casamento feliz.
Peça perdão todos os dias. Você vai ver que seu casamento vai melhorar. Antes de você dormir, chama seu marido, sua esposa, e fala assim: me perdoa. Mesmo se você não tiver feito nada de errado naquele dia, o que é muito difícil de acontecer. Você olha para o seu marido, olha para sua esposa e fala assim: me perdoa. Que vai que Jesus volta e você está dormindo, né? E um tá incapaz de perdoar o outro, esse negócio aí vai apertar para o seu lado. Peça perdão. Peça perdão. Você já viu como que o perdão quebra a situação? Eu não sou o melhor funcionário do local onde eu trabalho, assim, no sentido de perfeição, não sou. Eu cometo erros. E eu já vi situações assim, de vem o gerente assim com as ventas abertas, com a cara vermelha, arrancar o couro desse menino agora, ele fez a coisa errada. Aí eu pego e falo assim, eu não falo desculpa não, eu falo assim aqui: errei, me perdoa. Acabou a briga, não tem chamada de atenção, acabou, o problema é resolvido na hora. Só me perdoa, cometi um erro, vou me esforçar para não fazer errado depois. Eu já vivi isso com o cliente. Cometemos um erro, aí o cliente, direito do consumidor, advogado, eu falei assim: que eu errei a soma do orçamento, e eu calculei errado. Perdoa, se você vai gastar seus direitos, beleza, é um direito seu, mas aqui me perdoa. E o cara doido querendo assim, me xingar, para falar um monte de coisa na minha cara, e eu assim: me perdoa. E aí desarma a pessoa. Quer acabar com a briga? Pede perdão. Nós precisamos ser capazes de perdoar. Eu frisei mais no perdão aqui, ó, mas tudo isso aqui demonstra como que Jesus está mais próximo. Caluniadores. Como que nós difamamos os nossos irmãos pelas costas? Está aqui rindo para você, né? Mas por trás está enfiando a faca. Abraço de tamanduá. Sabe como é que é o tamanduá? Abraço, tem umas garras nele assim, ó. Aí na hora que ele abraça, ele enfia as garras por trás. Abraço de tamanduá que chama. Camarada está te abraçando, mas nas suas costas aqui está enfiando as unhas. Isso aponta para nós como que Cristo está voltando. Quarta evidência da volta de Jesus na vida do homem: traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Quem de nós dentro dessa sala nunca se sentiu traído? Né? Nunca teve esse sentimento? É evidência de que Cristo está voltando. Você traz a pessoa para trabalhar com você, ela te rouba. Você ajuda a pessoa a arrumar um serviço, e aí ela está falando mal de você nas suas costas. Você consegue uma ajuda para a pessoa, um apoio financeiro, uma cesta básica, uma oração, e daqui a pouco a pessoa está pisando no seu calcanhar. Você carrega água na peneira para a pessoa, e daqui a pouco ela está virando as costas para você. Qual de nós nunca experimentou o sentimento de ser, nesse aspecto, traído? Porque quanto mais perto nós estamos da vinda de Jesus, mais assim nós nos tornamos traidores, inconsequentes, não medimos as consequências futuras, agimos sem pensar. Quarta evidência de que Cristo está voltando: o quanto que o homem é inconsequente. Eu falei para a pessoa traída, mas eu quero falar agora para você que é traidor, para você que é mercenário, que faz isso com alguém. Cuidado, você pode precisar dessa pessoa lá na frente. Cuidado. Nós não podemos viver de modo inconsequente. Olha para a nossa geração, o quão inconsequente é a nossa geração. Você já viu um pendrivezinho que os jovens põem na boca e sopram fumaça? Eu tinha dúvida sobre o que era aquilo, só que eu já conhecia. Hoje o pessoal chama de vibe.
Na minha época de mocidade, chamava cigarro eletrônico. Já tinha. Os irmãos aí da mesma geração que a minha, eu já estou beirando os 40, né? Lembra do cigarro eletrônico? Foi proibido no Brasil. Por que esse negócio foi proibido no Brasil? Alto índice de câncer de laringe, faringe. Você não precisa de um uso longo para adquirir um câncer, não. É comprovado cientificamente, em menos de um ano vai sair um câncer na garganta. Eles aprenderam na minha época, olha a minha época lá atrás, hein? O cigarro eletrônico e tirar isso do Brasil. Uma turma agora, nesse tempo, nesses últimos 2 anos, tem importado esse cigarro e tem distribuído esse cigarro entre os nossos jovens. E é bonito. Quando chega alguém lá onde eu trabalho e sobe que fumação, parece um dragão. E aí o negócio é cheiroso, né? Tem um cheirinho de morango, gente, tem cheiroso, né? Que fumação, aí o cara posta um vídeo dentro do carro, não está vendo nada, chegando nada, só fumaça. E aquilo é legal, e aí solta fumaça assim, fazendo biquinho para ficar várias nuvenzinhas. E aí aquilo é chique. E os nossos jovens estão metendo a cara nisso, inconsequentes. Inconsequentes. Essa é a nossa geração. Não sei qual contato você tem com maço de cigarro. Eu lembrei de um fato engraçado aqui. Uma vez a pessoa foi comprar um maço de cigarro na padaria. Aí no maço de cigarro, a Anvisa determinou que 70% da embalagem do cigarro tem que ser uma propaganda falando de algum malefício que o cigarro causa. Então vem a marca em 40% e 60% é uma pessoa na cama, respirando com um balão de oxigênio, um pulmão estragado. Aí a pessoa foi comprar um maço de cigarro na padaria, a pessoa deu ela o maço de cigarro e estava escrito assim, fumar causa impotência sexual. Aí o cara olhou e falou assim, troca para mim por um que causa câncer. Ele prefere ter um câncer do que experimentar a impotência, né? Nós somos inconsequentes, irmãos. Nossos jovens menores de 18 anos pegam a moto aí sem carteira e ficam empinando esse trem no meio da rua. Você pega o seu carro e coloca seu carro na MG 170 a 160 km por hora, numa rodovia cheia de buraco. Se tiver uma pedrinha, o pastor não vai poder fazer nem seu velório, porque o caixão vai estar fechado. Nós somos inconsequentes. E quanto mais inconsequentes nós somos, mais nós percebemos como que o Senhor está perto. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Você já percebeu como que entre nós, isso mesmo, não se escandalize, entre a igreja do Senhor, o prazer da carne vale mais do que a presença de Deus nos nossos dias? Que triste ver isso, irmãos. Que triste nós escolhermos o filme, a série, o barzinho, o time de futebol, a novela das 8, do que a igreja do Senhor. Que triste. A cada tempo que passa, nós somos mais amigos dos prazeres e menos amigos de Deus. O diabo tem colocado uma desculpa fantástica no nosso pensamento. Preciso descansar. Eu quero ver se no inferno vai dar tempo para descansar. Não posso. Trabalhei a semana inteira. Pastor, acompanharei o culto de forma online. Estou cansado, não vou hoje. O culto online não é para você, é para a gente alcançar quem ainda não foi alcançado. Você está pegando carona na ferramenta dos outros. Isso é uma desculpa do diabo. Domingo é o único dia que eu tenho para ficar com a minha família. Cuidado!
Um irmão me falou uma coisa hoje, não vou citar o nome dele, né, mas interessantíssima. Quantas horas tem a sua semana? A maioria de nós que estamos aqui, estamos dando exatamente agora 1h30 para Deus e reclamando que o pastor já passou do horário. Está dando 1h30 agora. Nós começamos 6h10, são 7h40. Nós dedicamos a semana inteira em prol de outras coisas, mas na hora que vamos falar de 1h40, porque em 10 minutos a gente termina, para Deus, a gente reclama. Nosso culto tem que ser menos do que um filme, porque um filme é 2 horas. Menos que uma partida de futebol, que você quer ver os melhores momentos do intervalo e também vai dar 2 horas. Você senta para assistir O Senhor dos Anéis, O Hobbit, o filme tem 3 horas de duração. Você pega uma série da Netflix, 9 capítulos, você assiste os 9 capítulos, mas na hora que fala assim, você vai vir na igreja orar, na vigília durante 3 horas, não, você está doido, deu 3 horas, o pastor ficou doido. E sabe o que é o mais gostoso? Nós oramos mais de 3 horas. Acabamos a vigília, era mais de 00:30. E dava tempo de fazer mais coisa, mas eu tinha combinado um horário, preferi parar. Não sei os irmãos que estavam aqui, mas ontem para mim o tempo passou assim. Nós cantamos, oramos, cantamos de novo, pregamos, oramos, joelhamos, e acabou, fomos embora. Irmãos, a cada tempo que passa, nós amamos mais os prazeres do que as coisas de Deus. Sabe o que isso significa? Fala para o irmão que está do seu lado aí, Jesus está voltando. Último versículo 5. Com aparência de piedade, todavia negando o real poder. Afasta-se, portanto, desses. Quinto sinal de que Cristo está voltando. Como que nós estamos vivendo de aparência? No Instagram, nem a nossa foto somos nós de verdade. Tem um filtro lá que tirou aquela espinha, que deu um ressalto nos seus lábios, te fez com os lábios mais carnudos, colocou um brilho no seu olho, aí a foto ficou bacana, você pôs no Instagram. Como que nós vivemos de aparência, irmãos? A cada dia, a cada tempo que passa, nós vivemos só de aparência. Eu não gosto de assistir esse pessoal, esses influencers, que hoje vivem disso, se tornou uma profissão, né? É uma profissão. Eu conheço gente em Lagoa da Prata que está ganhando muito dinheiro, só com stories de Instagram. Camarada está ganhando mais do que eu e você juntos. Só com stories. Eu não gosto de assistir, não é porque ele está ganhando dinheiro, não. Porque talvez a pessoa a gente queira até ajudar, porque ele ganha por visualização, né? Não é essa a questão. É como que a pessoa tem tempo de fantasiar uma vida perfeita. Olha, eu estou aqui na minha cozinha agora, eu vou fazer aqui o frango, aí você descasca o frango, tempera o frango, aí o frango fica uma boniteza danada, aí o móvel da pessoa é um fogão de bancada, um forno de última geração, é aquele fogão que põe a panela em cima e não precisa acender o fogo, porque tem um negócio que esquenta lá de baixo, aí a pessoa fala tudo certinho, e a pessoa não trabalha fora, a pessoa não carrega uma lata de concreto na construção, a pessoa não bate volante atrás de um caminhão a noite inteira, um dia inteiro. O camarada não faz nada, ele fica o dia inteiro cozinhando e faz um biscoitinho e posta no Instagram. E fica naquela mulher, eu pensei, gente, como que a pessoa tem tempo? Eu vi uma pessoa em Lagoa da Prata, que eu acompanhei a conversão dela. A pessoa era tipo assim... Era o que todos nós éramos. Eu não estou denegrindo a imagem da pessoa, não. Todos nós éramos um lixo na sociedade. Jesus nos recuperou. Amém? Se não fosse Jesus, eu era um drogado. Não fosse Jesus, eu era um bêbado. Eu era escória da sociedade. Eu sou pastor, eu tenho casa própria, eu casei, eu tenho 2 filhos, porque Jesus entrou na minha vida. Jesus não entra. A pessoa era uma pessoa dessa. Jesus entrou, resgatou, salvou.
salvou a família inteira. Aí a pessoa entrou no Instagram, aí a pessoa desenvolvia trabalho na igreja, trabalhava para Jesus, trabalhava secularmente, corria atrás, começou a postar o que ela fazia no Instagram, alcançou uma fama, um sucesso, não sei quantos K de seguidores, começou a ganhar dinheiro com o negócio, largou as demais coisas, largou os trabalhos da igreja, parou de desenvolver as coisas para a igreja, porque agora é influencer. É a maior prova de como que nós estamos vivendo de aparência e amando mais as coisas deste mundo do que as coisas relacionadas a Deus. Tem muito pastor migrando para o Instagram, sabe por quê? Lá tem mais audiência. Eu até tento, mas não consigo. Tem gente que não leva tipo para isso, eu sou uma. Quando eu coloco alguma coisa no Instagram, eu penso em divulgação. Ó, vai ter uma vigília. Quem sabe alguém vê isso no Instagram e vem orar com a gente? Vai ter um culto. Quem sabe alguém vê isso e vem cultuar com a gente? Só que o caminho não é esse. O caminho proposto pela rede social não é essa. O caminho proposto pela rede social é para que você atenda quem está lá. Dá mais dinheiro, dá mais influência lá do que aqui. Só que deixa eu falar uma coisa para você, lá é mundo, e aqui é coisa de Deus. Lá é aparência, e aqui é realidade. As redes sociais é a prova de como que nós estamos vivendo de aparência. Há um tempo atrás nós achávamos que a aparência era o irmão chegar na igreja de carrão novo, o irmão trocar de carro. Trocou de bicicleta nova, da Ator Bike, agora você está podendo. Isso era aparência. Há um tempo atrás a gente achava que a irmã vinha bem vestida para a igreja, o irmão vinha de terno para a igreja, ele estava aparência. Isso não é, hoje para mim isso não é aparência, aparência é o que nós fazemos nas redes sociais. Procura na rede social a mulher brigada, se bem que acha, né? Tem gente que briga com o marido e posta lá as indiretas para o marido no Instagram. Mas caça lá alguém ruim. Quebrei minha empresa, estou aqui nesse ao vivo aqui, ó, ao vivo. Procurador de justiça aqui atrás de mim, dá um alô aí, procurador de justiça. Me assinar aqui, estou assinando, ó, quebrei, viu gente? Você não vê. Você vê assim, comprei um carro, comprei uma Discovery, comprei isso, troquei naquele meu, olha eu andando de avião. Você não vê o camarada lutando pela vida, você só vê a parte boa, porque nós estamos vivendo de aparência. Quando você olhar para o Instagram, na hora de você chegar na sua casa, lembra de uma coisa, você não precisa deixar de ver o Instagram não, mas lembra de uma coisa, fala comigo assim, Jesus está voltando. Se coloque de pé. A mensagem não acabou ainda não. Se coloque de pé. Queria pedir a Márcia para cantar aqui mais um corinho para a gente, mais uma canção. Bem de adoração. Porque eu te dei os sinais de que Cristo está voltando. Você consegue entender junto comigo que Cristo está voltando, irmãos? Amém? Se eu não puder ter te passado nada nessa noite, e você sai por aquela porta, tendo a consciência de que Jesus está voltando, por causa dessa mensagem, eu vou me sentir com a obrigação cumprida. Você entende que Jesus está voltando? Sabendo, sendo sabedores da vinda do Senhor, nós temos que nos fazer duas perguntas para a gente concluir. A primeira delas, como está a minha vida? Será que eu sou essas características que nós acabamos de ler? Será que eu me encaixo dentro dessas características que nós acabamos de mencionar? Como que está a sua vida? A Netflix é mais importante para você do que as coisas de Deus? Seus amigos, o barzinho, as companhias, os lugares, os eventos são mais importantes para você do que aquilo que é de Deus? Como que está a sua vida? Então, se Jesus está voltando, eu entendi que está próximo isso, a primeira coisa que eu devo fazer é mudar de vida, transformar a minha vida na presença do Senhor. Amém? Segunda pergunta, para a gente poder orar, que eu preciso me fazer:
Como que está a sua lamparina? Como que está o azeite dentro de você? Tem óleo do Espírito Santo dentro do seu coração? Se você concluiu comigo que Cristo está voltando, como que está o fervor do Espírito Santo de Deus na sua vida? Você está frio? Você está fraco? Você está desanimado? Você está achando que os dias são difíceis? Como nós começamos essa pregação? É tempo de aquecer o nosso coração na presença de Deus. Se você entendeu que está voltando, eu quero te pedir duas coisas. Certa a sua vida e enche o seu coração do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos, ore ao Senhor, clame ao Senhor nesta hora, enquanto a mãe se adora ao Senhor com essa canção. Fala para o Senhor aí o que precisa ser mudado. Fala para Deus aí o que precisa ser transformado na sua vida, no seu coração. Fala para Ele aí. Fala para o Senhor, talvez seu coração está frio, está enfraquecido, está sem óleo, está sem poder. Peça o Espírito Santo de Deus para te visitar. Peça o Espírito Santo de Deus para estar com você, para encher seu coração da presença dEle. Aleluia. Está soando o meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando.